Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, seja com todos nós, neste dia, que é o 2, de janeiro de 2023. Graças a Deus, irmão? Atravessamos aí o ano, estamos começando outro ano, cada vez mais perto da vinda do Senhor Jesus, Cada vez mais perto da nossa esperança, E da nossa fé, E nós estamos aí então, Sobrevivendo em obediência, em sinceridade, em vigilância, Procurando aí o caminho das virgens prudentes, E vamos continuar aí, com a história aí que a gente está tentando descrever, e falar sobre ela, História aí da igreja, do evangelho pervertido, Das religiões, que falam em nome de Jesus, que nós sabemos que estão todos aí com o evangelho pervertido, certo? Então nós estamos falando aqui da Contra-Reforma, que foi um movimento do catolicismo romano para se contrapor à reforma dos reformadores, dos chamados protestantes, Vimos aí, que eles criaram ordens religiosas, masculinas e femininas, e o comportamento, ou as ações dessas ordens religiosas, dessas pessoas, dos seus membros, começou a atrair, o povo, Muita gente começou a voltar para o catolicismo romano. E essa atração foi basicamente no quê? Que eles faziam os votos de pobreza, de castidade, de obediência ao Papa e à ordem, Iam para as localidades, aldeias, cidades, viviam como um cidadão comum, como qualquer outra pessoa, e começaram a prestar serviços, É isso? E esse serviço começou o serviço de ensino e outros, Tipo socorros, Contra a doença e outras coisas mais. E isso então começou a atrair os fiéis, atrair as pessoas. Aí no ano de 1525, foi criada uma ordem chamada a Ordem dos Capuchinhos, Que a função dela foi o quê? Foi atrair os camponeses, Por causa do seu porte popular. Os capuchinhos, eles tinham a aparência de pessoas comuns, Conforme nós já vimos aí. E então eles começaram a ter o porte popular, Certo? As pessoas viam eles como pessoas, da comunidade, povo, Mas todas as ordens criadas, masculinas e femininas, colocaram à disposição do papado, certo? Pessoas leais, e obedientes, os membros, dessas ordens, Conforme nós vemos até hoje, São dedicadas, ao serviço na conquista, de almas, como dizem eles, E no auxílio às populações em suas necessidades. Então a atração foi, a ação deles foi focada nisso aí, Ordens religiosas masculinas e femininas, Pessoas leais e obedientes, Fiéis, E que fossem socorrer as populações nas suas necessidades. Isso aí então atraiu as populações, Aí no período de 1534 até 1549, então nesses períodos que a gente está vendo aqui, a reforma está andando, e a contra-reforma também, certo? Então nesse período aqui, de 1534 a 1549, reinou lá na igreja um papa, na igreja romana,
um papa que teve o nome de Paulo III, né? E ele foi responsável, né, por várias atividades, né, atitudes, né, e decisões, várias decisões, né, importantes, né, para desenvolver a Contra-Reforma. Vamos citar aqui algumas delas, né, que são muitas, né. Então foi criada uma ordem jesuíta, os jesuítas, né, que todos nós conhecemos aí, né. Foi criada a Inquisição, né, o Tribunal de Inquisição, que era o quê? Para perseguir, né, os hereges, né? Perseguir as pessoas que eram consideradas contrárias, né, à crença católica. E ele também publicou um índice, né, uma lista, né, um índex de livros proibidos aos católicos, uma lista, né, de livros, que é chamado de index, né, em latim, né. E foi instalado, né, o Concílio de Trento, né, cidade de Trento, em 1541, certo? E o sucessor desse Papa, desse Paulo III, procuraram fazer o quê? Eliminar o nepotismo, ou seja, a nomeação de parentes, né, para cargos, né, de bispo principalmente, né. O cargo mais cobiçado era o cargo de bispo, que era tido como um rei, né, até hoje, né. Ele é chamado de Dom, né, que é um tratamento dado aos reis, né, Dom fulano, Dom cicrano, né. Então, os sucessores deles eliminaram o nepotismo, que é você colocar pessoas, parentes, amigos, né, principalmente amigos, parentes, né, em locais de cargos chaves, né. E eles também fizeram o quê? Regularam o poder dos cardeais, né. E os cardeais estavam mandando demais, né, estavam passando por cima do Papa, passando por cima de outras autoridades, né. E eles realizaram também uma grande reforma nas finanças do Papa, né, certo? Então, quer dizer, todas essas providências aí foram tomadas para, né, como sendo atitudes contra a reforma, né, providências contra a reforma, contra os protestantes, né. E com essas medidas, né, em 1590, a Igreja Romana logrou a volta de muitas pessoas que tinham abraçado o protestantismo, né, além de outras vitórias importantes. Então tiveram vitória, né? Fizeram a Contra-Reforma, e a Contra-Reforma tinha o objetivo de quê? De baldear a reforma, né, digamos assim, né? Não deixar que a reforma se alastrasse pelo mundo, né? Então tiveram êxitos aí, né? Algumas pessoas que tinham saído do catolicismo romano para o protestantismo voltaram. E durante o século XVI, do ano de 1500 até 1600 mais ou menos, né, foi dado grande apoio às missões católicas. Então isso aí é tudo providência contra a reforma, né? Então foi dado um grande apoio às missões, né? Missões católicas. Missão é o quê? Chamados missionários, né? Mandava aí os padres e os bispos para outras terras distantes, né, para difundir lá a crença deles, né, certo? E essas missões católicas, né, foram executadas principalmente pelos jesuítas espanhóis, né, também pelos portugueses e pelos franceses, que levaram a sua doutrina para as Américas e também para a Ásia, né, certo? É que nessa época aí, né, a América já estava toda colônia, a maioria, né, da América do Sul, né, e da América, da Centro-América, da América Central, era domínio espanhol ou português, né.
e tinha alguma coisa de francês. Então eles partiram para fazer as missões. Vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né, irmãos? Paz seja com todos nós e amém, né?